Vamos então para o episódio 5 sobre medicina regenerativa, né? O que vocês entendem por regeneração? A regeneração, quando a gente quer restaurar, pode ser um tecido, pode ser um órgão, né? E você vê nitidamente que a cicatrização é diferente da regeneração. A cicatrização por segunda intenção, ela fica completamente diferente da regeneração. E a medicina regenerativa está vindo com força total. E aí, eu quis botar aqui um tema bem polêmico, porque eu participei disso e eu tenho uma visão que alguns colegas da área médica não têm. E eu estou fazendo de propósito, porque eu acho que a gente aqui está justamente para a gente integrar e fazer uma parceria com aquele objetivo de sempre, que o paciente que se dê bem. O que aconteceu? Existe a medicina regenerativa e a medicina regenerativa pode ser de várias especialidades. A minha, cirurgia vascular, a dermato, a plástica, ortopedia. Entendeu? Então, assim, você pode usar a medicina regenerativa para tratar a doença, para resolver problemas, inclusive de neoplasia, e aí entra uma gama enorme que a gente não vai entrar aqui nesse contexto. Existe o que foi lançado há um tempinho já, não sei se tem, talvez tenha um ano, não sei. Uma grande enfermeira, amiga minha pessoal, enfermeira Priscila Scarlatti, lançou um nome no mercado: enfermagem regenerativa. Isso foi motivo de controvérsia. Como assim enfermagem regenerativa? A medicina regenerativa, que não é isso nem aquilo. Aí a gente fala naquele ponto ruim para nós. Essa divisão, esse problema que acontece entre a medicina e a enfermagem. Ao invés de se unir, se afasta, briga, isso não é para você ou isso aqui não é para você. E a gente sabe que não funciona, não é dessa forma. Eu acho sim o tema, isso é a minha opinião pessoal, o tema é enfermagem regenerativa correto, até porque, segundo os conselhos dos órgãos, tanto medicina como enfermagem, diz que os médicos fazem uma coisa, podem fazer, não podem fazer outra. O enfermeiro pode fazer uma coisa, não podem fazer outra. Isso está no código do conceito. Então, assim, por que a enfermagem não pode fazer a regeneração usando o que lhe é permitido fazer? Por exemplo, matriz de fibrina. Por que a enfermagem pode fazer? Por que não pode usar o plasma? Por que não pode fazer uma série de coisas? Então, assim, o médico vai colher tecido adiposo? Vai colher medula óssea? Vai usar o laser? Realmente, o médico é que tem que fazer. A enfermagem não poderia fazer. Já vi algumas situações, por isso que eu vou botar isso aqui em foco, porque eu já vi algumas situações. Conheço enfermeiras de outros estados que usam, por exemplo, o Regenera, que elas colhem o tecido adiposo. Não tem mistério. Se elas fazem isso num ambiente que não é hospitalar, que com anestesia local, junto com o médico, por que não? Elas colhem o material, elas preparam, centrifugam e aí o médico implanta. Por que não pode ter essa parceria para o paciente? Então, não acho errado. Isso realmente foi um motivo de discussão. E eu queria ouvir das minhas amigas o que elas acham desse tema enfermagem regenerativa e como é que está no conselho de vocês, porque a gente tem as nossas dificuldades na medicina regenerativa, no nosso, né, nosso CRM, nosso CFM, e como é que tá para vocês, assim, vocês estão conseguindo fazer de forma tranquila, vocês estão já legalizados, já pode fazer essas coisas, porque a gente ainda bate em algumas teclas, o médico. E a enfermagem regenerativa, o que seria para vocês? Sim, então, eu já trabalho com a matriz de fibrina, né? Com a Priscila, né? Ela é pioneira aí. E, então, eu já trabalho aqui no Rio com a matriz, com a Tratiderme. Eu acho excelente, o resultado dele é magnífico. O que eu acho é que tem muita ainda desinformação, tanto médica, tanto de paciente, que eles não levam muita credibilidade por achar que não funciona ou por achar que não precisa ser feito no centro cirúrgico. E são essas. Ele acha que precisa de Né? comprovação científica? Comprovação científica, muita coisa, e enfim, e aí entra nesse impasse. Então, mas os pacientes que aderem a esse tratamento têm uma ótima resposta E ela, em curto e eu acho que pode ser, prazo. inclusive, usada de uma forma mais rápida, menos custosa, antes da gente, de repente, desenvolver outro método. Sim, exatamente. Tem no centro cirúrgico, além da despesa do centro cirúrgico, que você vai ter hospitalar, da equipe, anestesia, isso não tem, não precisa ser. Então, a gente faz uma coleta de sangue, passa por uma centrífuga, a gente colhe o plasma ali que foi separado, vira uma matriz, ou líquida, ou
o condensado ali e aplica na lesão. Isso para o paciente é um benefício muito grande, sem muita dor, né? Não, e aí que entra o que a gente está falando aqui. O que entra, na verdade? Indicação. Sim. Então, o problema, eu acho que agora, o que está acontecendo é que, por exemplo, como você faz matriz de fibrina com segurança e com certa experiência, o problema é isso. Todas as lesões têm indicação de matriz da fibrina? Não. Sim, não. Mesma coisa o médico. Eu estou fazendo muito tecido adiposo, eu estou adorando o dispositivo tal. É sempre indicação para aquele dispositivo? Então, é nisso que eu acho que a gente tem que discutir isso. Não é discutir quem pode fazer o quê. É indicação para aquele paciente específico. E aí a gente tem que lançar mão dessa questão, da discussão e da parceria. Aí é de ver que um vai ficar melhor. E uma coisa também não anula a outra, porque eu posso fazer a medicina regenerativa com tecido adiposo e posso complementar as trocas do curativo semanais com a matriz de fibrina. Porque é a questão que a Priscila sempre fala também. A questão é o scaffold, né? Você, na verdade, com a célula mesenquimal, você não tem scaffold. Você só vai implantar, vai fazer aquele tecido, justamente aquele tecido regenerar, né? E aí, o que vai acontecer? Você tem que botar, às vezes, alguma coisa. Tem que colocar o curativo secundário. E aí entra a enfermagem. Exatamente. Fazendo... Tem que cuidar daquele leito, até porque se deixar muitas vezes nas mãos só do paciente, ele não tem uma conduta muito adequada ali. Então, pode ser que ele infecte por algum motivo. Enfim, e um olhar mais especializado vai trazer aquele sucesso garantido, né? O que você acha, Isabela, se ele dando aí com os produtos? Atualmente eu trabalho com a medicina regenerativa. Tem o produto Regenera, que a gente faz a coleta também da gordura e passa na centrífuga e a gente aplica na lesão. Mas, de fato, a gente precisa de um curativo secundário. E aí a enfermagem regenerativa entra com total autonomia ali nessa intervenção, ajudando na regeneração da ferida. O médico e a enfermagem trabalhando juntos. Exatamente. E as matrizes, tudo que está envolvido, as coberturas, todas são usadas com esse fim de regeneração. O próprio ácido hialurônico, gente, que o ortopedista usa, com esse fim. Ele vai regenerar ali. Ele não vai regenerar, claro. O ácido hialurônico ele vai ser absorvido e ele vai sumir, realmente não vai ser igual uma medula óssea, por exemplo. Mas o ácido hialurônico é considerado, no tratamento, um adjuvante também. Da mesma forma que a matriz fibrina também. Então, você lança métodos que se compõem, não que são... se compõem, não se opõem, né? Então, assim, eu acho que... São complementares. Complementares. Então, por que não usar o termo enfermagem regenerativa e medicina regenerativa? E eles se juntam e formam um bem maior, né? Eu acho que a gente tem que entender isso. Então, eu acho muito importante o trabalho que a Priscila está desenvolvendo de levantar a bandeira da enfermagem e o médico tem que levantar a bandeira da medicina regenerativa. Os dois juntos se agregam e acaba o problema. Sim. Simples assim. A união fez a força. Com certeza.